programa Na Vitrine. Esse programa que sempre é feito com muito carinho, especialmente para você que nos acompanha, que está aqui junto com a gente, aprendendo novas coisas. Isso é muito importante, né, gente? Ter a oportunidade da gente aprender. Bom, e se essa oportunidade for sobre investimento, sobre ter retorno financeiro, sobre ganhar dinheiro, a coisa fica melhor ainda, né? Então, hoje nós vamos falar sobre criptomoedas, que é a nova onda que está totalmente mexendo com o mundo, né, financeiro e geral. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui o Rossello Lopes, ele que é especialista em blockchain e criptoeconomia. Boa noite, seja bem-vindo, Rossello. Boa noite, muito prazer estar aqui. Isso mesmo, o prazer é nosso. Também o Rodrigo Borges, que é CEO da PG Suisse AG. Pode ser AG ou AG, tanto faz. Tá. Se você quiser falar em alemão, é AG. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. Eu gostaria, começando um pouquinho pelo Rossello, né? Mas antes eu vou falar um pouquinho com o Flávio, nosso comentarista aqui. Eu gostaria de iniciar, se o Flávio me permite, deixando os dois se apresentar, falando um pouquinho do trabalho deles, para o pessoal entender, né? O que a gente está querendo fazer aqui, que é fazer você que está aí nos assistindo poder entender o que é a criptomoeda, o Bitcoin, toda essa onda, e poder investir também, né? Pode ser, Flávio? Claro! Boa noite a todo mundo, sejam todos bem-vindos. A palavra é de vocês, mesmo. Então tá, começando pelo Rossello, então. Só faz uma apresentaçãozinha do que você faz, assim, para a gente começar depois falando diretamente das criptomoedas. Claro, eu trabalho com criptomoedas, eu trabalho com criptoativos, né, ou com essa tecnologia de blockchain, desde 2013. Eu comecei desde a mineração, agora vai ter gente que vai achar que eu estou minerando, tem uma picareta lá, uma máquina e tal, mas não, durante aí o programa a gente vai falar o que é mineração, eu explico direitinho o que é mineração. Eu trabalho desde mineração até contratos inteligentes, que são contratos desenvolvidos para blockchain, programas específicos para blockchain, e eu atuo nos mais diferentes segmentos. Então, eu já fundei algumas empresas, já criei alguns projetos, até mesmo uma própria criptomoeda voltada para o público de investimento, e o mais recente agora é usar o poder da blockchain e poder criar soluções aonde possa ter transparência, aonde as pessoas possam realmente ver para que essa blockchain é feita, o que esse negócio louco chamado blockchain, para que ele serve, além de registrar transações financeiras. Então, eu atuo desde a parte de mineração, dou consultoria para várias empresas que precisam de alguém nessa área, e também sou advisor de algumas criptomoedas que foram criadas usando o blockchain, e aí precisa de alguém que tenha o conhecimento de mercado, que tenha o conhecimento técnico, que tenha o conhecimento tributário, que tenha o conhecimento legal, e eu me especializei muito nisso. Então, eu posso dizer, Cida, que do momento que precisa da máquina que gera a criptomoeda ao contrato ou a carteira onde armazena a criptomoeda, eu consigo falar e eu tenho especialização para a gente estar falando sobre isso. Então, eu vou deixar com certeza o público, ou quer dizer, o Flávio vai fazer perguntas, você vai fazer perguntas, e aí eu posso responder no decorrer aí do programa como vai ser. Não tenho tanta intimidade com algumas coisas, que é o caso que o Borges tem de tokenização, o cara entende bastante dessa área e vai poder dar exemplos legais até do que acontece em países aí, e aí países que são crypto-friendly, e aí eu passo a bola para o Borges para ele poder falar aí um pouquinho do que ele faz. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Tismar Borges, sou paulistano, moro na Moca e sou empreendedor na área de fintechs e criei toda a minha... desenvolvi minha carreira na parte de tecnologia voltada ao mercado financeiro, né? Sou fundador da PDA, ou Premier Digital Assets, é uma empresa suíça, que foi fundada em 2019, ela tinha um outro nome, a gente fez uma reformulação do negócio, mas ela é uma empresa que está baseada em Zug, né? ZUG, que é uma cidade suíça que é chamada do Crypto Valley, né? Que é um polo de tecnologia, de inovação, onde, só como exemplo, existem perto de 700 empresas da área de criptomoedas de todos os aspectos e blockchain.
E nossa principal missão, né, como o Rossello falou, é fazer essa ligação do mundo financeiro tradicional com o mundo das criptomoedas. Então, o nosso trabalho é desenvolver produtos de investimento, fazer essa ponte entre o mercado financeiro tradicional. Então, a gente trabalha junto a fundos, bancos, empresas de investimentos aqui e na Europa, na Suíça, onde a gente faz essa integração e ajuda que essas instituições tradicionais façam essa jornada para poder oferecer aos seus clientes produtos, serviços e oportunidades de negócio ligadas a essa nova classe de ativos que são as criptomoedas e as tecnologias blockchain. E como o Rossello falou, uma área que eu acho que vai ser uma das mais disruptivas que a tecnologia blockchain vai poder prover para a gente é a área de tokenização de ativos, que, em poucas palavras, é você pegar um ativo real, seja ele qual seja, um imóvel, um carro, uma empresa ou várias outras coisas, e criar uma moeda digital, como se fosse um pequeno Bitcoin ali, que é lastreado pelo valor daquela empresa, daquele negócio, daquele imóvel, daquela oportunidade. A gente se especializou nisso, é um trabalho que a gente faz também, e, cara, como o Rossello falou, eu estou nesse mercado desde 2016, efetivamente, estudo desde 2014, e pude entender que é uma tecnologia que vai mudar a nossa vida, não só no mercado financeiro, vai mudar a nossa vida de várias formas, e aí um dos papéis que eu acho muito importante é a gente poder, num mundo que tem muita informação, mas também muita desinformação e informações erradas, a gente poder passar a boa informação, o que é real, o que é verdadeiro, o que não é fraudulento, e os reais benefícios que essa nova tecnologia pode trazer para todo mundo. Então, gente, eu vou começar então falando eu agora. Eu sou totalmente leiga. Olha, confesso para vocês que eu tenho 000 bitcoins lá na minha conta, que eu acabei de fazer um teste para ver como é que funcionava. E assim, a minha visão, eu acho que é interessante porque é a visão praticamente do nosso telespectador, com exceção daqueles que já estão no mercado, né? Mas, olhando tudo que deu no Afeganistão, né, que deu aquele problema lá com o governo, enfim, era a gente passando por aquela situação toda, me chamou a atenção que as pessoas que conseguiram sair do país foram as pessoas que tinham bitcoins. Por quê? Porque o governo trancou os bancos, né? E as pessoas não conseguiam mais ter o dinheiro na mão. Então, vou sair como? Não tem como sair, né? E as pessoas que tinham bitcoins transformaram esses bitcoins em dinheiro, foram lá, compraram passagem e se mandaram, né? Então, isso me chamou a atenção. Daí eu pensei, nossa, e se eu tiver que fugir do país um dia, eu vou ter que ter bitcoins? Vou ter que ter. Então, começou a me chamar a atenção isso. Eu entrei numa... Eu não sei se chama corretora ou alguma coisa do gênero, uma corretora. Ainda comprei, o meu irmão dando dicas, ainda comprei os bitcoins errados, gente. Olha só o que eu fiz. Eu entrei na corretora, era para comprar... Ou Bitcoin SV, comprou algum outro? Era para comprar da corretora, eu comprei de uma pessoa. E daí, quando eu mostrei para o meu irmão, ele disse, meu Deus, mas tu conhece a pessoa? Eu disse, não. E agora, será que a pessoa vai entregar? Eu disse, olha, tá a avaliação dela lá, que ela entrega nas próximas 5 horas. Vou relaxar, também não era uma quantia muito grande, vou relaxar e vou esperar, ainda era dia do meu aniversário, né? Enfim. Ela te pagou? Te entregou? Pagou, entregou direitinho, assim, nem 2 horas depois. Mas eu não sabia, comprei errado, mas enfim, comprei, os bitcoins estão lá. Não façam isso, essa foi uma medida complexa. Então, mas, assim, por isso que eu estou falando, porque depois, quando o meu irmão botou aquele bonequinho com a mão na cabeça, assim, né, eu disse, meu Deus, fiz loira, né, eu acho que eu fiz a coisa errada, não fiz certo. Então, eu queria saber, gente, como é que eu faço para entrar num lugar e comprar bitcoins? Eu quero investir, estou acreditando, estou achando que é legal, dá liberdade para as pessoas, o governo, a gente vê os governos apavorados aí, tipo, eu vou tentar fechar isso porque é uma coisa que a gente está perdendo o controle, como a China recentemente agora tentou de novo, já foram várias vezes, né, e não conseguiu, e eu vejo que isso está preocupando, teve governo que já abriu, né. Qual é o caso do país agora que já está aceitando? É El Salvador. É El Salvador, e que está aceitando, e que está legal já no país. Virou uma moeda, uma das moedas correntes do país. Então, e na China, me parece, já tentaram outras vezes, só que, como é uma coisa que não dá para rastrear, eles não têm como controlar as pessoas, né?
Não tem, ir atrás do IP, normalmente lá não vai dar certo. Então, bom, voltando à pergunta, como é que eu faço? Eu tenho R$1.000 hoje, fui juntando dinheirinho, tal, tá lá na minha conta, eu tenho R$1.000. O que eu preciso saber para aplicar esses R$1.000 em bitcoins de forma segura? Quem me responde? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que o Borges falou, tem que tomar bastante cuidado, né? Quando você compra Bitcoin de uma pessoa, a quantidade de fraudes que existe na internet hoje, que existe no dia a dia aí, de fraudes que você acha que está comprando Bitcoin e o Bitcoin nunca chega na sua carteira, mas isso é uma fraude que acontece com o computador que você compra, com o telefone que você compra, é uma fraude muito antiga, né? Sim. Eu acho que é do mesmo tempo de comprar o bilhete premiado da loteria. Então tem que tomar muito cuidado com o que vai comprar. E uma outra coisa, no mundo de hoje, a gente vê, não, mas o cara tem um grau de confiança, muita gente está falando que ele é super bom, que ele é isso, que ele é aquilo. Às vezes são fakes, fazendo isso, falando isso, que ele mesmo criou para criar essa possibilidade. Então, qual que é a primeira coisa que precisa aprender? Quais são, para o brasileiro, né? Tá. Quais são as corretoras que estão no Brasil? Que são realmente ali que estão no mercado há um bom tempo. A gente tem boas corretoras brasileiras, a gente tem a CoinNext, a gente tem a Foxbit, a gente tem o mercado Bitcoin. Agora a gente tem a Binance, que não é brasileira, mas ela atua no Brasil. E a maneira que a Binance está tentando se adequar, então existem várias aí que estão no Brasil que ela pode atender. Então, a minha recomendação para o brasileiro é, primeira coisa, escolha uma corretora que você se identifique com ela. Eu falei algumas aqui. Uhum. Aí vem o ponto principal que eu trabalhei numa empresa onde a gente provia carteira para as pessoas e aonde a gente ficava com o que a gente chama de chave privada. Então, existem várias empresas que fazem isso. Então, a chave privada não fica com a Cida, a chave privada não fica com o Flávio, não fica com a pessoa, fica com a empresa, tá? Isso é uma coisa muito importante. Eu sou contra esse tipo de coisa. Você comprar o Bitcoin e deixar na corretora, eu sou terminantemente contra isso. Eu também. Bitcoin não entendo nada, mas também já sou contra. Bitcoin Vou comprar foi uma coisa e deixar a chave para os outros, não. Cida falou perfeito. Como que eu posso comprar uma coisa e deixar a chave com essa empresa? Sou terminantemente contra isso. E eu trabalhei numa empresa que fazia isso. Tá? E eu era contra. E muito contra. Porque Bitcoin, ou criptomoeda, ele foi feito para que eu, usuário, tenha o poder dele. Então, primeira lição. Escolher uma corretora nacional que você confie, porque você está debaixo das leis brasileiras. Se qualquer coisa der errado, você consegue processar essa empresa. Segunda coisa, baixar uma carteira, um aplicativo que é confiável, que muita gente usa. Trust Wallet, Exodus, Atomic Wallet, são carteiras de fácil utilização e aonde você consegue guardar facilmente as suas criptomoedas, não só o Bitcoin, mas você pode guardar Bitcoin Cash, você pode guardar Stellar, você pode guardar Ethereum, você pode guardar uma série de, porque ela é multimoeda. Eu não botei os meus na carteira, tá lá na corretora ainda. Então eu deveria guardar na carteira, então? Você devia guardar na sua carteira, igual o seu dinheiro. Oh, meu Deus! Aí vamos lá, Cida. Olha só, digamos que por mais que eu conheço o pessoal da Foxbit, fui um dos investidores antes da Foxbit, conheço o pessoal do mercado Bitcoin, conheço o pessoal da CoinNext, o Zé Arthur é um cara muito legal, e tem outras áreas, a Bitcoin to You, que é do André Horta. Então a gente tem uma galera que está muito bem, a gente está super legal. Mas vamos imaginar numa situação quando você deixa na corretora. Um único usuário fez algum negócio com a corretora e um juiz que não entende nada desse mercado vai lá e manda congelar todas as contas na corretora, tudo na corretora. E aí? Nem foi culpa da corretora, nem foi culpa do dono da corretora, ou se ele foi hackeado. Então, ainda é um sistema que não tem uma regulamentação no Brasil. E se não tem uma regulamentação, por mais que exista o Código Civil brasileiro para te proteger, mas não existe uma regulamentação propriamente dita. Então, por que tu vai arriscar deixar a chave do cofre, junto com o cofre, junto com o cara que cuida do cofre? Não tem o menor sentido. Então, você tem que ter a sua chave, você tem que ter os bitcoins na sua carteira. Então, para a gente resumir tudo isso, escolhe uma corretora que seja do teu agrado,
Manda um Pix para lá, compra o Bitcoin, compra o Ethereum, compra a criptomoeda que tu quiser, compra o Blue, compra o que tu quiser lá, manda para a sua carteira em seu poder. E aí a última dica, a Cida vai ter que confiar no namorado, o Flávio vai ter que confiar em alguém da família dele. Por quê? Muita gente acha, Cida, que vai viver para sempre. E aí a Cida está atravessando a rua, cai um tijolo na cabeça da Cida e a Cida perde a memória. Ninguém mais sabe que a Cida tem Bitcoin. É agora? Verdade. Aquele Bitcoin já era. Vai ser perdido. Já era. Muita gente acha isso. Então, o último toque é alguém que você conheça, fale para essa pessoa que você tem criptomoeda e que você armazenou e que a chave privada, a cópia dessa chave privada, está armazenado num cofre, debaixo da cama, dentro do travesseiro, dentro do micro-ondas. Não importa onde você vai colocar, mas é importante você contar para essa pessoa, para que você, se acontecer alguma coisa com você, você ainda tenha essa criptomoeda. Então, é esse o caminho feliz. Já fiz duas coisas erradas, viu? É isso aí. Pô, Rossello, não... Boris, se quiser complementar com alguma coisa, eu só queria colocar algumas coisas assim. Você falou perfeitamente, cara, o Brasil é um dos países do mundo que tem, na minha opinião, uma das melhores exchanges do planeta. O pessoal sério, você citou vários nomes aí, eu citaria Nova Dax, a gente tem pelo menos 10 exchanges de gente séria. Eu conheço a maioria, o Rossello conhece todo mundo, é um mercado que a gente atuou, então, tudo gente séria, gente. É questão de usabilidade, da que mais te agrada a usar. Mas eu queria ir para o lado mais filosófico, que foi o que a gente conversou antes do começo da entrevista, Cida. Quando o Satoshi Nakamoto, vocês vão ver esse nome, ele criou o Bitcoin, ninguém sabe quem ele é, se ele é uma pessoa, se ele é um homem, se ele é uma mulher, ou se eles são muitas pessoas. Quando ele criou o Bitcoin, e aí eu queria só voltar um pouquinho do contexto histórico para as pessoas entenderem, ele se baseou num fato. A gente tem que voltar lá para 2008, 2009. O sistema financeiro mundial estava se destruindo, estava implodindo, o Bear Stearns, que era um dos maiores bancos americanos, estava fechando, a gente achava que ia ter uma hecatombe financeira, que o mundo ia acabar e que todo mundo ia perder emprego, que o dinheiro ia acabar. Nesse momento, um cara, que ninguém sabe quem é, que é o Satoshi, começou a se relacionar na rede de conhecimentos de um grupo de criptógrafos, ou seja, pessoas que lidam com criptografia, dizendo, olha, eu tenho uma ideia, e ele criou um paper, e criou um software, que depois ele distribuiu, dizendo, olha, o sistema financeiro atual, eu estou resumindo um paper, que inclusive eu recomendo todo mundo a ler, já tem em português, por favor, põe lá, Paper Satoshi, P-A-P-E-R Satoshi, ou Documento Satoshi, já tem na internet em português, vocês podem ler, eu acho muito rico a informação que tem lá, mas ele dizia o seguinte, em poucas palavras, o sistema financeiro atual, que é quem cuida do nosso valor, ou seja, eu como cidadão, o Rossello como cidadão, o Flávio como cidadão, a Cida, que gera o valor através do meu trabalho, eu dependo de um sistema financeiro cuidar desse valor meu, que é o meu dinheiro, no mundo inteiro. E aí, esse sistema ele é composto por um banco central, por bancos, por corretoras, por empresas de cartão de crédito, por redes de pagamento. É uma rede intrincada que muitas vezes não defende os meus interesses, eles têm os interesses próprios deles. Então, o que Satoshi fez foi criar um sistema de pagamento, e atrelado a isso, uma moeda, com várias características que, na minha opinião, já eram tecnologias que já existiam, mas ele arquitetou de forma genial, dizendo o seguinte, olha, e se a gente montasse um sistema de pagamento mundial, independente, descentralizado e que não tivesse um governo, uma entidade, alguém por trás, que seja do povo, que seja de todo mundo. E ele criou o Bitcoin, criou a rede do Bitcoin, o protocolo blockchain do Bitcoin, e jogou na rede, e isso criou vida própria. Só que isso é maravilhoso por contexto histórico, por democracia, por descentralização, por uma série de coisas. Só que, com toda a liberdade, vem a responsabilidade. E isso que o Rossello falou é muito importante. As criptomoedas, elas te dão, na grande maioria dos casos, a possibilidade de você gerir o seu valor, o seu dinheiro. Mas ele exige de você a responsabilidade de cuidar do seu próprio dinheiro. Então, quando o Rossello falou, putz, não deixe o seu Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda numa empresa que você não confie. Guarde com você, é justamente isso. A forma é o seguinte,
Guarde é a mesma coisa, guarde o seu ouro, guarde o seu dinheiro, guarde sua criptomoeda, com todos os benefícios de facilidade, de você poder interagir no mundo inteiro, mas seja responsável, ou pelo menos entenda como a coisa funciona, para que você não seja fraudado, não seja enganado. Então, aquilo que ele falou, conheça o sistema, entenda, e gente, não é ciência de foguete. Qualquer pessoa que opere um internet banking opera uma carteira de Bitcoin. Não é ciência de foguete. Tem alguns pequenos detalhes que você tem que aprender, mas se você seguir ali boas empresas, bons professores, pessoas que atuam com seriedade nesse mercado, você facilmente aprende a criar uma carteira, a guardar suas chaves, a, como disse o Rossello, criar um processo de segurança, porque caso aconteça com você, alguém tem acesso a isso. Porque é muito importante saber, se você perder algumas coisas, por exemplo, as suas chaves, algumas senhas, não vai ter ninguém para você ligar, né? Uhum. Ou seja, o dinheiro é seu, ele é independente, só que ele exige a responsabilidade de que você cuide dele de forma correta. Não vai ter banco para você ligar, não vai ter. Depois que você pôs ele dentro da sua carteira, ou das suas carteiras, ou de várias formas que você tem para você guardar ele passa a ser seu, ele passa a ser responsabilidade sua. Então, com toda a liberdade que as criptomoedas te dão, vem responsabilidade. É óbvio que existem empresas sérias que podem te oferecer produtos de investimento, que podem te oferecer custódia, tem uma série de coisas. Mas é muito importante que você, como usuário de criptomoeda, como hodler, que é como a gente chama, você possa ter noção de como fazer isso sozinho também. Porque entendendo isso, você vai entender 90% de criptomoedas e como tokenização é importante, como isso vai mudar da sua vida. Então eu recomendo para todos os ouvintes que estão vendo, ou telespectadores que estão vendo a gente hoje, que guardem um pouquinho do seu tempo, invista na sua liberdade, invista no seu conhecimento e tente buscar boa informação, bons palestrantes, pessoas que queiram te oferecer a informação de qualidade para que você possa ter essa liberdade que as criptomoedas te dão, mas com segurança e responsabilidade. Muita gente fala, inclusive eu vejo que é uma coisa meio, não sei se é do governo brasileiro, mas tentando atrelar os bitcoins à criminalidade, que é uma coisa que tem crime no meio, que não sei o quê. Não sei se é exatamente isso, mas, por exemplo, a gente tem os bancos. O banco, claro, tem o dinheiro lá do banco certo, e tem os crimes também, né? Tem os assaltos, tem as pessoas que fazem tráfico, enfim. Na criptomoeda seria mais ou menos isso também. Eles tentam pintar uma coisa como se fosse errada. É aquela coisa, será que eu posso falar? Quer falar, Rossello? Fica à vontade. Pode falar, Borges. Eu costumo sempre falar, eu dou muita palestra, como eu te falei, eu fiz parte da minha carreira vendendo tecnologia para banco, né? Então eu dou muito palestra para banqueiro. E aí sempre me coloco o mesmo ponto, Cid, e é muito bom a gente esclarecer isso. Aí eu sempre faço a pergunta, gente, Pablo Escobar, ele vendia droga em quê? Em criptomoeda? Nem existia. Ele vendia droga em dólar. A gente vai acabar com o dólar por causa disso? Não, não. Então não é o ativo, não é a moeda que faz o bandido. Então a gente vê todos os dias, eu acho que esses caras têm que ser totalmente punidos, eles fazem muito mal ao sistema e fazem muito mal ao mundo de gente séria que lida com criptomoeda, que são as grandes pirâmides, né? A gente já teve pirâmide de avestruz, a gente já teve pirâmide de boi gordo, a gente já teve pirâmide de produto de limpeza, a gente tem pirâmide de tudo, não é o ativo que faz a pirâmide, é uma pessoa que decide enganar as pessoas usando a ganância das pessoas contra elas mesmas. Ponto. E vão existir pirâmide de tudo que você pode imaginar. O que acontece é que é um nome da moda, é um nome, é um ativo, é uma palavra, é uma novidade tecnológica que está na boca das pessoas. Então eles usam essa novidade para atrair as pessoas. Primeiro ponto. E quando você passa a conhecer um pouco mais a tecnologia, como eu sugeri anteriormente, e você entende o que ela pode fazer para você, eu acho que você se torna mais, vamos dizer, refletivo, te dá mais ferramentas de você evitar esse tipo de pirâmide, né? E tem uma máxima no mundo de cripto que a gente fala, que é não confie, verifique. Então, a gente tem uma pergunta aqui, que é da Kika de Coqueiros. Só respondendo a sua pergunta. Tá. Lavar dinheiro, fazer coisa errada, fazer fraude, você pode usar qualquer instrumento. Você pode qualquer usar os próprios bancos, você pode usar qualquer moeda. Aí não é o ativo em si que diz o que é ruim, o que é bom,
a forma. Existem vários estudos, que depois a gente pode entrar na questão de privacidade, anonimato e transparência das criptos, que muitas pessoas não sabem, mas é muito mais transparente do que qualquer outro sistema por aí, que é o seguinte, cada um vai usar a ferramenta que tem para fazer a coisa boa ou a coisa errada. E eu diria que hoje as criptomoedas são um dos piores métodos para você fazer, por exemplo, lavagem de dinheiro no mundo, e depois a gente pode desenrolar o porquê. Uhum. A Kika de Coqueiros, ela pergunta como saber se não vamos cair em pirâmides? Indo por esse caminho aí. Vai lá, Marcelo. Deixa essa para mim. Bom, o Borges colocou realmente justamente isso, né? Quem faz a pirâmide são pessoas, são empresas, né? E quem cai nisso e como a tecnologia ela é muito rápida e muito eficiente, é muito fácil os golpistas usarem. E como é que sabe que não está caindo? Como é que sabe? Bom, primeira coisa, quem está me vendendo sabe o que está falando? Quem está me vendendo está prometendo um retorno gigantesco de investimento? Nós que somos especialistas da área, a gente sabe que é possível dar 10% de retorno ao mês. Mas é possível dar 10% de retorno ao mês durante um ano inteiro? Praticamente impossível. É um mercado extremamente volátil. Então, a primeira chance olha, você vai ter uma rentabilidade superior a 4% ao mês. Garantida. Garantida. Falou em garantido mais de 4% ao mês, tem algo de errado. Porque se for garantido 2% ao mês, ok. Super factível. A gente sabe que vai ter mês que vai dar alta, que vai compensar o mês que dá baixa. Ok. Quando alguém fala, eu te garanto 10% ao mês, olha, corre. Porque tem algo de muito errado nisso. De novo, é possível? Sim, é possível. E a gente vê exemplos, durante o decorrer aqui, eu vou falar de uma moeda que nós criamos, que é o Blue, que ela tá acumulada no ano inteiro em mais de 650% de retorno. Mas foi sorte, foi uma questão do mercado. Ela poderia estar menos 600% aqui. Então, não dá para garantir, a bola de cristal, ela não funciona para isso, não dá para garantir o preço do amanhã. Então, quando alguém te ofereceu qualquer negócio de investimento, seja ele em avestruz, seja ele em boi gordo, seja ele em criptomoeda, se ele está te prometendo 10%, 5% ao mês, tem algo de muito errado. Então, primeiro ponto, quem está te falando e qual o grau de conhecimento que esse cara tem? Segundo ponto, quem mais está comprando? Qual é o site dele? Ele tem uma empresa no Brasil? Quem são as pessoas por trás dessa empresa? O que esse cara que está me contando ele já fez? O que essa empresa já criou? Então, é um ponto a se olhar. O outro qual a rentabilidade que está dando? É uma rentabilidade estratosférica? Tem algo de errado. Não pode estar certo. E o último dos pontos, vou colocar o equivalente a 5% da minha capacidade de investimento neste negócio. Vou analisar por um período de 6 meses. Ok, tá bom? Então, daqui 6 meses eu vou aumentar o meu risco. Eu vou me expor a 10%. É assim que você tem que ir, de pouquinho em pouquinho, como qualquer outro tipo de investimento. Mas em criptomoeda, voltamos àquele ponto. Não temos regulamentação. Não temos um órgão para proteger, não temos nada disso. Então, a partir do momento que você cai num golpe como esse, que foram inúmeros no Brasil, inúmeros, bilhões e bilhões e bilhões de reais foram perdidos para esses caras. Uns estão no México gastando dinheiro, outros estão em Dubai, outros estão em Ibiza, outros estão na cadeia esperando o tempo deles para quando sair, vão estar cheios de bitcoins, porque ninguém vai conseguir pegar esses bitcoins dele. Então, para a audiência, seguir esses passos é muito importante. Interessante. E uma coisa que eu costumo falar, Cida, imagina que eu seja um gênio. Imagina que eu criei uma fórmula de ganhar 10% ao mês garantido. Para que eu contaria para alguém? Eu venderia minha casa, eu venderia meu carro, eu pegaria dinheiro no banco a 3% ao mês e eu ganharia meu dinheiro. Para que eu ganharia? Não existe bonzinho no mundo, gente, desculpa. Então, assim, se alguém fala para você que quer pegar o seu dinheiro para ganhar mais dinheiro, usa o dinheiro dele. É uma pergunta que eu sempre faço. Quanto do seu dinheiro está investido nisso, amigo?
Né? Volta daquela coisa de pegar a mineradora segura, né? Por que você é uma pessoa tão... Uma mineradora não, uma corretora. É isso? Por isso que você é tão benevolente. Por que será que você é tão benevolente que você nos presenteou com a oportunidade de ganhar tanto dinheiro assim? Desculpa, pessoal, isso não existe. Então, assim, tomem cuidado, analisem, como o Rossello falou, busquem a experiência das pessoas, quem são, como está constituída aquela empresa, quem são os reais sócios. Tem certos sinais que a gente tenta apresentar para o mercado, de mostrar quem é sério e não é sério. E o Rossello falou muito bem, a gente na PDA, a gente lida com investidores institucionais, bancos, empresas de investimento, holdings de família, e mesmo assim, instituições de bilhões. A recomendação é que o investimento em cripto seja faseado. Comece com 5%, vá a 10%, não passe disso. Por quê? É uma nova classe de ativos que está se criando e as pessoas ainda têm que aprender a lidar com isso. E como o Rossello falou, de alta volatilidade. Você consegue ganhar 30% no mês? Consegue, mas você pode perder 60% no outro. Então, as pessoas têm que estar preparadas para esse tipo de investimento. Ok. Nós temos outra pergunta aqui. Eu queria iniciar na mineração. O que é preciso fazer o que é preciso fazer para isso? O João Paulo do Agronômico. Eu acho que no início a gente falou isso, não falou? Deixa o Flávio falar, que o Flávio... Não, agora calma. Para tudo. Antes de responder essa pergunta, eu estou aqui há 30 minutos ouvindo o Borges e o Lopes. Gente, eu não entendi absolutamente nada do que vocês falaram. Sério? Não entendi nada. Eu sou conservador, eu invisto em Gerdau, eu invisto em Banco do Brasil, eu invisto em Vale do Rio Doce. Vocês vêm com um negócio, com uma moedinha para inventar. Não fala assim, que você machuca, não é moedinha. Ouvindo vocês dois aqui, como espectador, estou aqui agora encenando um papel de alguém que está olhando para essa situação. Agora vem a outra fala, negócio de mineração aí tem a ver com mineração de cassiterita, de alumínio, alguma coisa assim. Eu me apavorei agora. Porque um ativo, eu tenho 153 de QI. Um ativo é algo que representa, dentro de um contexto, é um recurso financeiro advindo de um trabalho. Isso desde o século VII, na China, quando foi impressa a primeira moeda, e depois a história toda da moeda. Ela é representativa de uma parcela do trabalho cunhada para designar isso aí, trabalho. Claro, você vai adorar Bitcoin. Para isso. Daí para frente, você constrói um patrimônio. Este patrimônio pode ser dividido com alguém através, por exemplo, de valores mobiliários, como são casos de debêntures, ações, tudo mais. Eu olho para isso como um conservador. Tá? Então, se eu quero participar de uma empresa e verificar a evolução dos lucros dessa empresa e a possibilidade dela me rentabilizar, eu vou comprar debêntures, ações, títulos, participar acionariamente dessa empresa. Ou verificando a possibilidade da evolução de um país com relação à sua moeda. Então, eu compro marco, dólar, euro. E agora, vocês estão me dizendo que tem uma possibilidade de fazer investimento em um ativo que ele não tem sequer um ordenamento. Estou sendo bem advogado do diabo mesmo. Que não tem um ordenamento dentro de um contexto jurídico até. Me parece uma coisa, depois o Borges até me colocou, dentro até de um contexto anárquico, e eu estou apavorado. Me conte mais sobre isso, galera. Flávio, tu colocou perfeitamente bem, né? E é uma dor que muitos investidores têm do mercado tradicional quando vem para isso. A começar pelo seguinte: tu imagina numa roda de amigos ou de pessoas que têm o mesmo conhecimento que tu tem, que tem o mesmo discernimento que tu tem, e tu chega ali e fala, tem uma nova moeda aqui chamada Bitcoin, que a gente nem sabe quem criou. Oi? E tu quer que eu invista nisso? Inclusive... É bem assim. Tem dias que ela vai cair numa pancada só 30%. Não, tá bom, tá de brincadeira. Inclusive,
A maioria das exchanges, eles podem ter informações privilegiadas de manipular para cima, para baixo, do jeito que quiser, e ninguém vai para a cadeia. Inclusive o Elon Musk brinca como se fosse um playground para ele, e ninguém vai para a cadeia com isso. Então, é difícil você falar para as pessoas que estão naquele mundo que é um mundo onde existem regras, aonde tem uma questão de saber quem é o presidente da empresa, quem são os fundadores da empresa. Pô, quem é a Gerdau? A gente sabe quem é a Gerdau. Quem é o cara da Itaú? A gente sabe quem é a Vale do Rio Doce. A gente sabe. Existem regras. O cara da Tesla, existem regras para isso. Então, quando a gente chega para explicar para uma pessoa o que é a criptomoeda, aí o bicho pega. Aí é muito difícil, é um monte de perguntas que existem para entrar. Então, aí tem um conceito anárquico do negócio também. E eu estou falando isso antes mesmo da gente entrar na questão da mineração. Na parte boa, na parte boa. Na parte boa, tá? Então, realmente, é extremamente difícil. Mas a gente conhece a história do dinheiro, eu conheço, o Borges conhece. A gente, para entrar nesse mercado, se eu não souber a história do dinheiro, eu sou incompetente nesse mercado. Então, eu tenho que saber que, sim, que os chineses inventaram lá no século VII, depois os turcos fizeram outras coisas e vieram outros, e veio a evolução do dinheiro, e por que cunharam moedas em ouro, e o porquê que houveram vários escândalos. Por exemplo, quando a moeda foi cunhada em ouro na França, o cara raspava um pouquinho da moeda e para poder diluir o valor da moeda, para ela pesar menos. E aí a gente vem vendo a evolução, e muita gente ainda acha até que o real ou o dinheiro de muitos países que está em circulação é porque tem o ouro depositado lá no banco, o que não existe desde 1960, né? Que acabou isso aí. Lastro então, ouro não existe há 60 não existe anos. mais. Então a gente tem que entender a história do dinheiro. Mas aí é onde entra todos os fundamentos do Bitcoin, né? E é assim, eu prefiro deixar a palavra para o meu amigo Borges, porque senão eu vou ficar discutindo aqui. E o Borges, como é um profundo estudante do negócio, e nós somos, até hoje eu estudo, até hoje realmente entendo. O Borges, ele vai poder explicar muito bem justamente, poxa, essa questão, como ele falou, tu vai amar Bitcoin. Porque existe realmente uma coisa por trás de tudo isso. Por que a gente confia? Por que eu prefiro confiar no Bitcoin, que é matematicamente provado que é escasso, do que acreditar no ouro, que não é matematicamente provado que é escasso? Né? Então, existem uma série de coisas no mercado onde hoje, Ocelo, porque eu sou especialista e eu estudei, eu confio muito mais no Bitcoin, ou numa stablecoin, que eu vou deixar mais complicado ainda, do que no ouro ou do que na moeda de um país, mas porque eu sou especialista. Mas, Borges, vai lá. Agora Borges, antes de você colocar, por gentileza, Fábio. Antes de você colocar, seria interessante, são três palavrinhas que são dentro do conceito das criptomoedas, né? Que é o blockchain, a mineração e a desculpa. Uma terceira que me fugiu. Blockchain, mineração Eu explico. Tá? Então, colocar fazer uma introdução dessa expressão dentro do contexto do processo de investimento, porque são duas coisas. Você tem um recurso um recurso seu, que você pode utilizar para colocar gasolina no tanque do seu carro, né? Comprar um ativo, uma casa, alguma coisa, ou pode fazer um investimento. Ele ficar na sua carteira de investimento, o Bitcoin, junto com as suas ações de uma empresa qualquer. Tá certo? Vamos lá, só para a gente sair dos nomes, né, das siglas, e tentar transmitir a informação da forma mais clara possível. Blockchain é a tecnologia que permite que as criptomoedas funcionem. Para entender, para vocês entenderem o que o blockchain... Criptografia, lembrei da palavra, criptografia. Criptografia é uma parte do blockchain. É a parte que dá segurança ao blockchain. O blockchain nada mais é do que... Não é um banco de dados, mas é uma tecnologia no qual você tem, como o próprio nome diz, você tem uma cadeia de blocos. Seria como um livro-razão, para quem é contador. Um livro-razão. Você tem entradas e você tem saídas, e a cada bloco de informação, essas entradas e essas saídas são registradas na rede ad eternum, não podem ser mexidas mais, e todas as transações que foram colocadas naquele bloco estarão registradas para sempre num bloco. E poderão ser acessadas, não mudadas, mas acessadas a qualquer momento. Então, é a mesma coisa que se você pegasse várias pedras
e você escrevesse nessas pedras coisas que aconteceram a cada dia, e essas pedras não podem ser apagadas, você não pode como apagar ali, e aquilo ficasse para a eternidade numa lista de blocos no qual você pudesse, a qualquer momento, rever aquela informação que foi gravada no bloco 1. Então, todo o Bitcoin, e é uma característica de 99% das criptomoedas, são baseadas nessa tecnologia blockchain, no qual, que é um outro mito, blockchain, ele é totalmente, ou a grande maioria deles, totalmente transparente. Você pode buscar qualquer transação a qualquer momento, desde o dia 1, que foi janeiro de 2009, não lembro o dia de janeiro de 2009, quando foi lançado 3 de janeiro de 2019, quando foi colocado no ar o blockchain do Bitcoin. Você pode buscar a primeira transação que foi feita em Bitcoin e até a última que ocorreu 1 segundo, e é totalmente transparente, acessável por qualquer um, de forma transparente na internet. Esse é um ponto. Blockchain não é privado, ele é anônimo, são conceitos diferentes. Ele não é privado, ele é totalmente transparente, ele é anônimo, que são pode ser anônimo, como pode não ser também, falando especificamente do Bitcoin, existem outros. Então, blockchain é tecnologia. Então, a cada tempo, né, geralmente são 10 minutos, você tem várias transações colocadas num bloco de tecnologia e ele é gravado. Aonde é gravado isso? Em cada computador do mundo, onde você tenha um node, um computador que tenha a base do Bitcoin, e nos mineradores, que são quem mantém a rede. Você entendeu? Então, eu estou tentando ser o mais, vamos dizer, assim, claro possível para as pessoas entenderem. Tem um monte de componente tecnológico por trás, mas basicamente isso. Então, eu tenho um micro na minha casa, tem um node de Bitcoin, que ele fica registrando todas as transações de Bitcoin que acontecem no mundo. Eu tenho uma cópia. E a cada dia, todos os computadores que estão ligados na rede Bitcoin têm uma cópia disso. Então, por que é uma rede que a gente chama de rede incentivável, e que a dificuldade de fraude dela não está só na tecnologia de criptografia. Ela está no fato, que eu acho que foi uma das genialidades do Satoshi, de que é muito mais barato você participar da rede do que fraudá-la. Você entendeu? Porque você teria que fraudar hoje, sei lá, 180 mil computadores no mundo onde você tem um node de Bitcoin, mais os mineradores. Então, entenda... Loucura, né? É uma tecnologia... O que é minerador, afinal de contas? Vou te explicar. Minerador é o seguinte, para que você tenha esse bloco confirmado na rede, você precisa que toda a rede o confirme. Ou seja, cada transação que ocorre, se eu mando um Bitcoin para a CIDA, para que essa transação confirme que eu mandei o meu Bitcoin para a CIDA, todos esses 140 mil computadores precisam confirmar essa transação, beleza? E dentro dessa estrutura, você tem a figura dos mineradores, que são compensados, eles são pagos para manter essa rede. E como é que eles são pagos? Cada transação dessa, ela é baseada num algoritmo, e eu estou tentando ser o mais, vamos dizer, assim, no nível de entendimento das pessoas, didático. Sim. Cada transação dessa, para ela ser confirmada, os mineradores têm que resolver uma conta, que fica cada vez mais difícil. E quem resolver essa conta primeiro, grava essa transação, confirma essa transação, distribui ela pela rede e é recompensado por ela. Por que a gente chama de mineração? Imagina o seguinte, para você entender um conceito. O primeiro pedaço de ouro que alguém em algum lugar há 15 mil anos atrás viu num rio, ele estava na água, pegável, né? Você podia abaixar e pegar, ou ver aquele negócio brilhante, eu vou dar um valor para ele. Imagina que a cada 2 anos fique mais difícil conseguir aquele ouro. Imagine que a próxima pepita de ouro, que você sabe quantas vão ter no final do período, ela fique 1000 metros mais profunda. Ela fica cada vez mais difícil. Então, ele é desinflacionário. Cada vez fica mais difícil, você tem que usar mais recursos tecnológicos, energia e tudo mais, para conseguir pegar aquela pepita de ouro que está cada vez mais no fundo. Então, ela é uma rede incentivada, porque ela é mais lucrativo você participar dela do que você fraudá-la. Ela é desinflacionada, porque cada vez você terá menos bitcoins disponíveis e eles serão mais difíceis de conseguir. E ela tem um número limite. Só vão existir 21 milhões de bitcoins no mundo. O último bitcoin será minerado em 2143. Depois disso, não terá mais. Mas a rede continuará funcionando. Nossa. Que loucura, e, ao mesmo tempo, ele é subdividido até a 12ª casa.
Então, hoje, você ter um Satoshi, que é a última divisão do Bitcoin, que é os centavos, aqui não é centavos, seria sei quantos avos do Bitcoin, significa que ele pode ser subdividido. Então, muita gente fala, puta, um Bitcoin custa 200 e poucos mil reais, eu não tenho condição de comprar. Você não precisa, você pode comprar 0,00001 Bitcoin. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas é uma tecnologia. O que o usuário precisa saber é que é uma tecnologia segura, robusta, e que ela é segura não só porque ela tem um grau de tecnologia e criptografia embutido nela que é muito poderoso, mas porque você imagina que alguém, para fraudar essa rede, teria que investir tanto dinheiro que, se ele pegasse esse dinheiro e fizesse como o Rossello, montasse uma mineradora, ele ia ganhar mais dinheiro do que fraudar a rede. Sim. E o mais importante, para desestimular qualquer fraudador que poderia pensar em fraudar a rede do Bitcoin. Para que, como tudo é transparente, lembre-se vocês, para que você vai fraudar um algoritmo que no momento seguinte todo mundo ia saber que a fraude ia acontecer e aquele ativo ia valer zero? Porque é uma rede baseada em confiança. Você fraudou. Deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade. Por que 21 milhões de bitcoins e não 22 e não 19? Ninguém sabe. Flávio, essa eu vou te responder. Essa eu vou te responder, Flávio. Essa eu vou te responder o porquê 21 milhões. Porque Satoshi teve na cabeça dele que era 21 milhões e ele foi lá e colocou. E eu concordaria com ele. Ninguém sabe. Porque 21 é um número muito sugestivo. Assim como muita gente, são 21 milhões, a gente já passou de 18 milhões 750 mil, a gente já passou desse número, tá? Uma coisa que, para complicar um pouco mais ainda, o porquê, aí a gente faz a seguinte conta, peraí, você está me dizendo que já minerou 18 milhões 750 mil, é um pouco mais que isso, tá? Mas é só 21 milhões, aí o Borges foi lá e disse o seguinte, vai acabar em 2140 e fumaça. Mas como assim? Só está faltando 2 milhões e pouco? Como? O que está me parecendo é que isso é uma equação exponencial, né? Então, aí vem uma mágica que Satoshi Nakamoto colocou que é fantástica. Assim como a Copa do Mundo e assim como a Olimpíada, a cada 4 anos acontece esse evento. Com o Bitcoin, a cada 4 anos, a quantidade de novos bitcoins colocados no mercado diariamente é cortado pela metade. Então, hoje nós estamos em 450 novos bitcoins por dia. Quando o minerador ele encontra o bloco, ele achou a chave que abre aquela caixinha. Daquela caixinha vão sair 6,25 bitcoins. Ele recebe também o incentivo de validar a transação. Então, quando a Cida mandou 0,0001 Bitcoin para o Flávio, essa transação tem que ser validada pelo minerador para saber se a Cida realmente tem aquele Bitcoin e se aquele Bitcoin está verdadeiro na rede. Então, eles vão lá, faz toda uma verificação e aí ele recebe, porque tem uma pequena taxinha que a Cida paga para transferir 0,0001 para o Flávio. Existe uma pequena taxa em Bitcoin, que ela vai dentro pagar. da própria rede. Em Bitcoin, na própria rede. Aí o minerador ele fala, ok, achei o bloco é meu. Ele tem que convencer outros 150 mil mineradores de que ele achou. Então, se a gente comparar com o mundo real, imagina a gente estar lá numa mina de ouro, eu vou lá e acho uma pepita, e eu falo, é uma pepita de ouro, viu, pessoal? É de ouro, isso aqui não é pirita, isso aqui é ouro. Aí o minerador do meu lado vai falar, deixa eu olhar. Não, é ouro mesmo. Aí o outro vai lá e pega, não, é ouro mesmo. Se não tiver essa validação, não é ouro. Então, é pirita. Então, quer dizer, fraudou, dançou, vai ser descoberto. Então, o minerador, quando ele acha esse bloco, a chavinha para abrir o cofre ali, ele recebe 6,25. Serve para adicionar novas moedas no mercado e, ao mesmo tempo, validar transações. Hoje, ele recebe mais ou menos cerca de Bitcoin de validações durante esse processo todo. Tá? Então, é algo bastante já interessante, que é quase 250 mil que ele recebe por ter validando, para estar validando essas transações. E aí, para que eu encerre, pelo menos, essa questão da mineração, durante esses 4 anos, então daqui 4, não, já passou um tempo, mas acho que daqui 2 anos vai reduzir de novo
ao invés de ser 6,25, será por dia, né? Ou desculpa, por bloco, 6,25 por bloco, ou 450 bitcoins por dia, serão 225 bitcoins novos todos os dias que os mineradores vão conseguir colocar no mercado. E aí vem uma pergunta que todo mundo sempre faz. E quando chegar a 0,5? Quando chegar a 0,5? 0,25? Isso vai até a 8ª casa decimal. Se um dia falar, poxa, mas até 8 casas decimal, a gente precisava de mais casas decimal, porque ele é um produto escasso. E aí, quando chegar lá nessa 8ª casa decimal, que acabar a mineração, na verdade, ela não chega à 8ª casa decimal. Ela acaba em o último Bitcoin, o último bloco a ser minerado é 0,132, de 0,000132. É o último que vai ser minerado. Quando isso acontecer, os mineradores vão viver do quê? Validação. Aí a gente vai ver a mineração virar uma espécie de Visa, Mastercard, American Express. Só para manutenção da rede. Para manutenção da rede. E aí a gente vai ver isso acontecendo. Então, por isso que é assim. E o que é uma mineradora? É um computador especial que está preparado para fazer um código matemático específico daquela rede para gerar essa quantidade. E aí, Flávio, eu volto para aquele ponto que é: não tem como imprimir dinheiro falso. Não tem como, na situação do Bitcoin, eu ser uma Venezuela, eu ser um Zimbábue, eu ser um Brasil. E usando o exemplo que a Cida falou... Os Estados Unidos que imprime um monte de dinheiro todo dia. Que imprime 1 trilhão. E aí, usando o exemplo que a Cida falou, poxa, mas e se eu quiser ir embora e levar? O Bitcoin está na tua carteira. Tu vai e leva. Nós que somos mais velhos, a gente viu Collor. A gente viu o efeito Collor, que travou a conta de todo mundo. Quantas pessoas não se mataram por conta disso? Com essa tecnologia que nós temos hoje, se eu tenho essa criptomoeda, é indiferente se vão travar a minha conta ou não vão travar a minha conta. Se eu tenho um criptoativo, como a Cida falou, eu pego o meu celular e o meu passaporte e vou embora. E vou vender o meu Bitcoin em qualquer outro lugar do mundo. Então, essa rede toda que foi construída, ela simplesmente criou a moeda mais poderosa e mais transparente do planeta. E aí, o ponto principal: uma moeda, um país pode atacar ele pode atacar aquele país. Então, se a Venezuela, a moeda da Venezuela tivesse super legal, os Estados Unidos vai lá e ataca, ou outro país vai lá e ataca. Então, você derrubar uma moeda governamental, basta você desvalorizar, você fazer alguma coisa, ela não é tão segura assim. Quando você tem uma moeda onde você não sabe nem quem é o dono, como é que você ataca ela? E todos os ataques que foram feitos a essa criptomoeda se mostrou resiliência em cima disso. A China tentou, não mudou nada o preço. Todo ano, 3 vezes. Caiu do cavalo. Todo ano 3 vezes. Né? Caiu do cavalo. Mas o porquê disso? Porque as pessoas estão acordando para o mundo financeiro que não é um pedaço de papel. É o quanto eu posso confiar matematicamente naquela rede. Como eu posso confiar que vão gerar bitcoins falsos? Como que eu posso ter a certeza absoluta de que não estão criando bitcoins como o governo dos Estados Unidos que imprime dinheiro? Então, isso que a gente fala, é uma tendência mundial de, aí eu vou levantar a bola para o próximo, é uma tendência mundial que é bancos criarem a sua própria criptomoeda, empresas criarem a sua própria criptomoeda. E aí é onde o meu amigo aqui de cima, o Borges, é especialista pra caramba. Onde ele conhece disso, de como essa economia toda vai acontecer. Então a gente vai ver a Tesla Coin, a gente vai ver a Unilever Coin, o Facebook Coin, que já houve uma tentativa. Então a gente vai ver, e aí eu alinho até com o que, tá, Flávio? Tu falou de Gerdau, ações e tudo mais, nós vamos ver a Gerdau fazendo o seu token, a sua própria criptomoeda, nós vamos ver a Tesla, a Vale. Para que eu tenho que criar um papel quando eu posso criar o meu próprio token numa blockchain, onde todos os meus investidores podem auditar e podem ver? E o aí, Elon no caso, não vai poder brincar. No caso, eu quero comprar, eu vou lá e estudo o projeto dessa empresa, e daí, se eu apostar nesse projeto, eu invisto, compro bitcoins da empresa. Isso.
Seria o que a gente chama de tokens, né? E um último fator só, mesmo esse conceito de jurisdição, Flávio, ele é diluído pelas criptomoedas. Onde está o Bitcoin? Ele está em todo lugar, ele não está em lugar nenhum. Não existe assim, você fala, onde está o Bitcoin? Na verdade, você tem posse, direito de acesso àquela moeda. Tanto que existe uma dificuldade por parte dos legisladores de decidirem se uma transação de Bitcoin entre dois países é uma transferência internacional de valor ou não. Porque você não tem que comprovar que ele está no Brasil. Nem que ele está na Inglaterra, nem que ele está em lugar nenhum. Ele está na nuvem, ele está na rede. Ele é etéreo. Borges, tem dois aspectos aí que... A gente tem pouco tempo, a gente tem mais 5 minutos. Me chama a atenção, dentro desse contexto, que primeiro são os aspectos tributários. Os aspectos tributários são fundamentais para a sustentação e manutenção de um município, de um estado, de uma nação. E o outro fator é a paridade, eu vou chamar paridade monetária por falta de uma palavra. Sim. A paridade monetária que o Bitcoin ou a sua fração representa para um bem acabado ou para um serviço. Como é que fica isso Eu estou vendo, vendo todos os pareceres do Banco Central agora, estou lendo desde cada... Eu estou me interessando por esse assunto. Eu me fiz de louco aqui no começo, já tinha avisado, né? Mas eu estou me interessando por isso, porque o Banco Central tem feito um estudo detalhado sobre isso, principalmente por esse aspecto, né? A questão da tributação e depois a paridade monetária para o produto, para o produto ou o serviço, dentro desse contexto, para se criar uma moeda virtual. Vamos lá, a gente tem que separar alguns conceitos, Flávio. Banco Central, ele rege a moeda, ele não rege imposto. Imposto é a Receita Federal. Então, pela perspectiva do Banco Central, a gente atua muito com eles, conhecemos as pessoas lá, a gente é muito com esse intuito de passar boa informação. Qualquer criptomoeda, ela é uma coisa, ela é um bem, ela não é moeda, não é divisa. O Banco Central brasileiro, ele estabelece as regras de utilização da moeda, das divisas brasileiras. Cripto não é divisa. Esse é o primeiro ponto. Então, não existe. Se for perguntar para o Banco Central, o que é um Bitcoin? Eu falei, é uma coisa. Isso é um ponto. Uma coisa que ela pode ter valor. É uma coisa que você fala assim, eu tenho um quadro, eu comprei um quadro, eu comprei essa xícara. Essa xícara, eu comprei ela por R$10. Se daqui a um ano eu vendi ela por R$100, aí você tem uma questão tributária em relação àquilo. É fisco, é Receita Federal do Brasil, e você já tem na sua declaração de imposto de renda como declarar os seus bitcoins, tal, e como pagar ganho de capital sobre isso aqui. São conceitos diferentes. Então, para o Banco Central, o Bitcoin é uma coisa. Eles vêm estudando, eles vêm entendendo o fenômeno para melhorar. Mas até hoje, o Banco Central, por modelo legal que está na nossa Constituição, são a maioria dos bancos centrais do mundo, ele rege sob divisa, e Bitcoin não é divisa até El Salvador, que é o primeiro país do mundo, transformar em divisa, em moeda corrente. Então, as transações podem acontecer. No Brasil, ele não é ainda uma divisa, e o Banco Central ainda não rege, não legisla sobre isso, não controla isso. Esse é o primeiro ponto. Tá? A questão da tributação, ele vai ser tributado hoje, como ele é tributado como qualquer bem. Eu comprei um quadro, hoje paguei R$10 mil. Amanhã eu vendi esse quadro por R$100 mil, você vai pagar ganho de capital sobre essa diferença. Esse é o primeiro ponto. Agora, você falou como você criar essa relação de valor. Quando a gente fala de tokenização, que é um assunto que eu sou apaixonado, que eu acho que é uma das grandes revoluções que as criptomoedas vão trazer para o seu mercado, é o seguinte: hoje, se eu quero fazer uma securitização de um ativo, para quem não sabe securitização, o que é? Eu pegar um imóvel, um ativo, um bem, dividido ele em pedaços e vender para várias pessoas. Para você fazer isso no mercado tradicional, você tem uma série de processos documentais, orgânicos, institucionais. É caro você securitizar um ativo, porque você tem que fazer uma série de processos contratuais e uma série de coisas. Um dos grandes benefícios de que as criptomoedas fizeram é o seguinte: hoje você tem mais de 10 mil criptomoedas no mundo. Você pode criar a sua própria moeda para várias coisas. E uma das coisas que você pode criar é uma moeda no qual o código que controla essa moeda, lembra? Uma criptomoeda é um pedaço de software. Ela tem um código por trás que rege ela. Então você pode criar uma moeda no qual no código dela, ela diz:
essa moeda, que são 100 milhões de moedas, qual que é o ativo que cria a relação de valor? O que é essa moeda é lastreada? Ela é lastreada no imóvel do senhor Flávio Girol, em Florianópolis, na rua tal, número tal, que foi vendido por um valor de tal, então cada fração dessa vale tanto, e você pode vender essas moedas, e daqui 10 anos, quando você vender esse imóvel novamente, ele vai ter um ganho de capital, e essa moeda vai se valorizar. Eu estou falando de uma forma simplista, mas basicamente uma tokenização de ativo. Didático, velho. Uma tokenização de ativos é você pegar essa garrafa e falar assim, gente, isso aqui daqui 10 anos vai valer uma grana. Então eu vou criar um código, eu vou criar um pedaço de moeda, um pedaço de software que vai referenciar qual é a garrafa, qual que é a cor dela, qual que é o código de barra dela, todas as informações referentes àquele ativo, e vou dividir em várias partes. E aí eu transfiro a propriedade de forma dividida daquele ativo para cada moeda daquilo. A gente está na Suíça, um dos motivos da PDA estar na Suíça é justamente porque a Suíça, junto com o Liechtenstein e alguns outros países, tem uma das legislações mais avançadas do mundo, que já permite, de uma forma, obviamente, regulada, também não é uma coisa totalmente livre, eu tokenizar qualquer coisa dentro de certas regras. Então, eu posso tokenizar uma empresa, eu posso tokenizar um imóvel, eu posso tokenizar o programa super da CIDA. explicado. Eu posso pegar o programa da CIDA e fazer com que investidores comprem as moedas que vão ser referenciadas pelo valor gerado do programa da CIDA e mais para frente, dentro das regras pré-estabelecidas, fragmentar e começar a investir. A CIDA vai pagar um rendimento sobre aquela moeda pelo investimento que foi feito. Então, basicamente, é uma forma de, através da tecnologia das criptomoedas, você securitizar, você dividir a propriedade de um ativo, de um direito, de qualquer coisa. Bom, o diretor está falando para a gente aqui que a gente tem que fazer as considerações finais. Gente, é um assunto legal. Agora que eu estou gostando de entender o negócio aqui, mas a gente vai ter que fazer. Você nem sabe. Eu sei, eu acho que a gente vai ter que fazer outro programa, gente, porque não dá, é muita coisa. Eu acho que vai ser legal a gente fazer outro bate-papo desse, né? Uhum. Mas para as considerações finais aqui, eu gostaria que vocês falassem, os dois, né? Sobre a expectativa de vocês. Porque teve um up dessas criptomoedas em que muita gente ficou rica aí, que a gente está sabendo, né? Será que vai existir outro? O que vocês pensam a respeito disso? Para as considerações finais, qual é a expectativa? Por favor, Marcelo. Vou ser bem rapidinho, até por conta que eu tenho certeza que o diretor já deve estar ali batendo, né? Eu acho que, assim, muita gente acha que perdi a onda. Não perdeu, está só começando. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Bitcoin, por exemplo, vai chegar a $1 milhão. É só uma questão de quando ele vai chegar a $1 milhão, e com certeza ele vai chegar. E aí fica até uma dica para as pessoas. Fica olhando a menor casa do Bitcoin, que é o Satoshi, né? Que é 7 números zeros, o número 1. Então, isso significa um Satoshi. Quando um Satoshi for equivalente a 1 centavo de real, significa que um Bitcoin vale $1 milhão, tá? Então, esse é um número para todo mundo prestar atenção e todo mundo olhar. Vai chegar, está só começando. Faça a sua carteira desde agora. Compra R$50, compra R$60, compra R$20, R$10, R$5. Mas compre, porque alguns anos atrás, 1.000 bitcoins valiam apenas R$100. Hoje, 1.000 bitcoins valem R$250 milhões. Então, entra, vai lá e compra. Para aqueles que têm algumas dúvidas, eu não entendi, não entendo muito bem, como eu disse lá no começo, nós criamos uma moeda, a gente criou uma moeda chamada Blue Token, onde para o investidor é fácil, ele vai lá, compra uma única moeda que ela é lastreada em 14. É como se fosse um ETF das criptomoedas. Então, securitização de várias moedas. De várias moedas. Então, o meu conselho para todo mundo é estude, faça perguntas, falem para o pessoal aqui do Vitrine, fazer outra live, convidar não só o Rossello e o Borges de novo, mas convidar outros especialistas para que possa transmitir boa informação para todo mundo. Mas estudem e façam o portfólio de vocês, seja com Bitcoin Ethereum, seja com Blue, seja com outros tokens, seja com tokens como, por exemplo, a Light, que eu sou um dos advisors deles, e coisas do gênero que tem um monte de tokens no mercado que são muito bons. Mas tenha a sua primeira fração
assim como a Cida fez. Estou no caminho. Complementando, fazendo considerações finais, gente, o preço é muito importante. Claro, ele é um fator de verificação do valor daquela cripto, mas mais importante que o preço, na minha modesta opinião, é o conhecimento, é o que essa tecnologia representa. Então, estude, busque boa informação, entenda o fenômeno, a tecnologia, da forma mais simples possível. Já existe muita informação na internet, pesquise, e se puder, seguir a gente nas redes sociais. No Twitter é Rodrigo C. Borges e no LinkedIn é Rodrigo Tismar Borges, CSIZMAR Borges. A gente tenta passar o máximo de informação possível, tenta demonstrar o que é bom, o que é ruim, a nossa experiência de tantos anos, como não cair em pegadinhas, mas o mais importante, estude. Eu não canso de dizer, o blockchain vai mudar as nossas vidas, não só no mercado financeiro, ele vai mudar as nossas vidas de várias formas que nós nem imaginamos ainda. Então, quem mais acompanhar essa onda, quem mais estiver preparado para entender esse fenômeno, vai surfar essas oportunidades, vai ter benefício que essas oportunidades vão trazer para a gente. Legal. E mais uma vez, Cida e Flávio, obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição, foi uma conversa muito boa, deliciosa, e como eu imagino que o Rossello também, a gente adora falar desse filho nosso. Eu que agradeço, fiquei até empolgada. Então, Flávio, até pouco tempo, se me falasse assim, tipo, a gente tem 10 anos de idade, se me falasse assim, nossa, vai vir uma internet que vai mudar a vida da gente. Olha, eu ia ficar meio assim, tipo, será, né? Eu acho que a gente está mais ou menos passando por isso em vários segmentos, né? Está aí uma oportunidade de conhecer um pouco mais esse mercado da criptomoeda. E a gente vai ficando por aqui, né? Eu fiquei muito feliz de ter participado desse encontro hoje. Meu Deus do céu, foi uma verdadeira aula magna sobre criptomoeda e investimento de um modo geral. Eu tenho um caráter conservador nos meus modestos investimentos. Confesso a vocês que estou tentando me habituar a esse novo modelo e vou tomar liberdade de segui-los e colher algumas informações aí, beber na fonte de vocês aí, tá certo? Eu fico muito grato por ter compartilhado dessa telinha com vocês aqui e, mais uma vez, um grande abraço à nossa audiência maravilhosa, que está sempre nos dando toda a atenção e todo o carinho, tá bom? É verdade. Obrigado, Cida. Obrigada, eu que agradeço vocês, gente. Fiquem com Deus e tudo de bom, né? E você que está aí nos assistindo também, espero que tenha gostado e com certeza a gente vai trazer outras informações aqui sobre investimentos para você. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.